Então, nós queremos hoje conversar um pouco sobre a paróquia. O tema de hoje é a perspectiva teológica. Então, seguindo o tema do trabalho dos bispos na última Assembleia Geral aqui no Brasil, vamos tirar esse tema, paróquia, comunidade de comunidades. E na nossa novena hoje, nós estamos então refletindo sobre a chamada Domus Ecclesiae, a Igreja Doméstica. Nessa parte chamada perspectiva teológica, a gente vê um pouquinho a origem, a realidade, a compreensão do que é uma paróquia. Então, um pouquinho a gente volta na história da Igreja para tentar entender como é que nós surgimos. Nós somos uma paróquia, aliás, estamos celebrando a padroeira da paróquia, né? Bom, antes de tudo, é claro que ninguém se ilude de pensar que essa realidade, ao falar que ela é teológica, ninguém se ilude de pensar que isso aqui seja uma instituição divina, né? Jesus falou: eu sou o bispo aqui, e você, Pedro, eu vou dar uma paróquia para você. Você, Tiago, uma paróquia, então vocês são os párocos, assim como é hoje. Ninguém pensa isso, não, né? Não, ninguém tem essa ilusão, não. Então não foi ali. Jesus não dividiu a missão em paróquias. Essa palavra jamais foi utilizada, muito provavelmente, pelo menos não nesse sentido que nós usamos. Ele nem falava grego, então acredito que não utilizou essa palavra. Então, de onde que veio isso? De onde que surgiu, então, esta imagem, essa figura paróquia, essa comunidade que somos nós? E tem uma evolução histórica que não é tão assim complicada, mas o que eu posso dizer é que a paróquia praticamente existe desde que existe igreja, como realidade. Como realidade, talvez não como estrutura, se organizar direitinho, tem um pároco, o vigário paroquial, sim, mas como realidade ela existe desde que existe igreja, porque os próprios cristãos se organizaram assim imediatamente, podemos dizer. Então, a primeira imagem que a gente tem na Sagrada Escritura, especialmente São Paulo menciona muito sobre as reuniões, especialmente quando ele fala na carta aos Coríntios lá sobre a Eucaristia, então dá tudo a entender que como é que eles se formavam como comunidade. Gente, igreja não era lugar dos cristãos, não existia igreja cristã, até porque os cristãos eram clandestinos. A gente sabe assim de estudar, de ouvir, até assim com bastante admiração, que os primeiros cristãos se reuniam às escondidas, que as catacumbas foram muitas vezes o lugar do encontro dos cristãos, que eles viviam clandestinamente porque passaram a ser perseguidos primeiro pelos judeus, depois pelo Império Romano. Por isso tantos cristãos descobertos, presos ali, morreram por causa de serem cristãos. Quem visita ainda hoje Roma, se tem a oportunidade de visitar as catacumbas, porque algumas foram descobertas, e a melhor maneira de uma coisa não estragar é sair da vista do ser humano, é perder. Se tiver o ser humano perto, ele estraga, né? Como ficaram perdidas, ficou perdida a localização desses lugares, então eles se mantiveram do jeitinho que eles eram, né? Se o ser humano não tivesse perdido, ele ia construir, ele destruía e construía um monte de coisa. Então, foram reencontrados do jeitinho que eram. Galerias abaixo da terra, você pode ir lá e encontrar como eram. E você encontra lá capelas dentro do cemitério, debaixo da terra. Você encontra os símbolos pintados, os símbolos cristãos, as figuras das reuniões dos cristãos. Você encontra a descrição claríssima de que aquelas pessoas que estão sepultadas lá são cristãos. Costumavam colocar a data da morte como sendo o dia do nascimento, dias natais, o dia da morte. Eles consideravam que era o dia que a pessoa nasceu para a glória, nasceu para Deus. E por isso que nós temos o costume até hoje de, quando celebramos um santo, normalmente, quase todos celebramos o dia da morte, não do nascimento. Salvo João Batista e Maria, que a gente celebra as duas coisas. Então, temos esse testemunho que eles eram clandestinos. Olha, antes da perseguição
E também, depois que cessou a perseguição, quando não haviam igrejas ainda, desde os tempos de São Paulo, como é que esses cristãos se reuniam? Em casas. Daí a palavra, então, domus ecclesiae, que já é uma palavra em latim, né? Já é uma palavra utilizada depois. Domus ecclesiae. Pode ser traduzido como igreja doméstica. Eu traduziria também como casa da igreja. O que seria isso? Igreja doméstica. Gente, nós moramos próximos, somos próximos, habitamos próximos. A casa de um de nós é a casa do nosso encontro, da nossa reunião. Então, domus ecclesiae, tinha o nome da pessoa. Então, na casa daquela pessoa, a igreja se reunia. Então, isso significa domus ecclesiae. O primeiro sinal, então, da existência de comunidades assim, com uma ligação, com uma comunhão, com uma constância de encontros, de celebração da Eucaristia, de escuta da Palavra de Deus, é isso, o domus ecclesiae. Aliás, é por isso que lá, a casa onde o Papa atualmente mora, lá chama Domus Sanctae Marthae, Casa da Santa Marta. Então, é a casa onde os cristãos se reuniam. A casa de uma pessoa que também era o lugar do encontro. Essa é a primeira ideia. Olha, depois, como paróquia mesmo, com o nome paróquia, isso foi se desenvolvendo já lá pelo século IV, porque daí é que não havia mais perseguição, aí é que o Império Romano começa, assume então o cristianismo, então passa a se difundir assim mais extensivamente. Nessa ocasião, então, surgem as igrejas, e surgindo as igrejas, tem sempre um pastor à frente. Até uma certa época a gente não consegue distinguir muito se é chamado presbítero, a gente não consegue distinguir se é presbítero, se é bispo, o que ele é, se ele é bispo, se ele é padre, ainda não havia muito essa distinção. Dali para frente, conforme o número de pessoas vai crescendo cada vez mais, o bispo passa a enviar auxiliares aos quais ele transmite poder, que vão especialmente para a zona rural. E através desse movimento surgem as paróquias. Quer dizer, aquela igreja onde fica o bispo, então passa a ser chamada ali a igreja episcopal, a igreja catedral. E esses lugares de celebração onde essas pessoas enviadas por ele iam para celebrar a Eucaristia, passam a formar esses povoados, que são as paróquias. Século IV. Faz muito tempo, hein, gente? Muito tempo. Então, desde que a igreja teve organização, já passou a ter essas chamadas paróquias. O termo paróquia, o documento que nós estamos vendo, o documento número 104 da CNBB, vocês acham até na internet, se quiserem ler. Então lá ele fala um pouquinho da terminologia paróquia, fala as diversas palavras que têm a ver com a palavra paróquia. Paroquém, por exemplo, que quer dizer o estrangeiro. Paroiquia, que significa aquele que está como que fora de casa. Mas, para não perder assim, nos vários termos, a gente, assim, do nosso jeito aqui, sem pretensão de saber grego nem nada assim, olha, gente, a gente sabe que esse termo para, essa parte da palavra para, mostra sempre alguma coisa que está ao lado, por isso nós temos esse termo paralelo, né? Então, esse termo grego, essa partícula grega significa isso, é como se estivesse ao lado. E oikia vem de oikos, que é casa, significa casa, daí vem ecologia, vem de oikos, né? Quer dizer, o estudo, logia, né? O estudo da casa, do meio ambiente, economia, né? Oiko, nomos, a ordem da casa, a economia. Enfim, vários outros termos que provêm dessa palavra oikos, que significa casa. Então, para oikos, para oikia, ao lado da casa, isso aí. Um estrangeiro não está em casa, mas também pode significar um vizinho, aquele que está do lado da casa. Então, a ideia, eu acho que a gente vendo as palavras, pensando assim, dá para a gente imaginar, mas é isso mesmo. Então, paróquia não é esse negócio que tem uma igreja aqui assim, e todo mundo que mora em volta dela faz parte da paróquia. Inicialmente é isso, né?
É assim que funciona aqui com a gente, né? Vou perguntar para você aqui, que paróquia que eu estou? Estou na paróquia Nossa Senhora da Soledade. Aí eu saio daqui da pista, ando um pouquinho mais aqui, então estou na paróquia... Não, nós estamos na paróquia São Vicente de Paulo. Mas como? Não saí de São José? Mas aqui tem uma ruazinha aqui que divide para cá, é uma, para cá é outra. Certo? E que corresponde um pouco a esse quem está ao redor desse lugar. É a ideia, então, ser aquele de estar ao lado da casa. Mas o termo também significava, esse é um termo muito teológico, essa visão, quem não está em casa. Porque, na verdade, os cristãos, eles viviam como se eles estivessem como estrangeiros. Nós não moramos aqui, nossa casa é outra. Então tem os dois significados. Ora, gente, passou o Concílio de Trento, aí já é lá no século XVI, XVII, aí não mudou muito essa figura, essa configuração lá desde o século IV continuou assim. E o que se acentuou sempre, muito naturalmente, é que a paróquia é aquele lugar onde tem um pastor, um padre, que atende essa população toda que mora em volta desse lugar. Então, se acentuou muito isso. De tal modo que eu perguntei a vocês, eu exemplifiquei, eu estou na paróquia Nossa Senhora da Soledade. Se eu andar um pouquinho, eu saio dela. Então, a paróquia está aqui. Estou pisando na paróquia. Não é isso? Alguns até costumam achar que é a igreja que é a paróquia. Eu estou na paróquia. Eu vou lá para a paróquia. Não, você vai para a paróquia, vai para a igreja. Na verdade, você saindo daqui, você continua na paróquia. Esta ideia era muito simples, não causava problema nenhum. Para todo mundo isso era muito claro. Mas as coisas mudaram muito. Porque esse modelo representa um modo de vida das pessoas que só trabalham, só vivem, só exercem as suas atividades no lugar onde estão. Antigamente era assim, não é? Você quer fazer compra, você vai no bar da esquina, ou na mercearia da esquina, aqui, não é? Você vai estudar, mandar o professor na escola aqui. Você vai trabalhar, tem a fábrica aqui, juntinho aqui, né? Pode até não ser no mesmo bairro, mas é bem próximo. E essa característica muito própria das pessoas da zona rural, especialmente, de que aqui a gente vive, aqui a gente cresce, aqui a gente trabalha, aqui a gente nasceu, aqui a gente morre. Apesar de que alguns mudam, mas mesmo quando muda, se instalam no lugar onde estão. Então isso não causava problema, dificuldade nenhuma. Agora, vamos pular para os nossos dias. O que se torna mais comum? A mobilidade. Que a pessoa diz que mora aqui, trabalha em São Paulo, estuda em Taubaté e faz alguma coisa em outro lugar. E ela mora aqui, mas ela não vem na igreja aqui, ela vai na igreja em outro lugar porque lá tem um outro horário que é mais adequado para ela, ou ela vai na igreja lá porque fica perto do lugar onde ela leva o cachorrinho para tomar banho, e daí enquanto toma banho ela vai na missa e... Realidade nova. Realidade nova. Quando nós chegamos no Concílio Vaticano II, que está completando agora 50 anos, o Concílio Vaticano II não quis assim explicar tudo que era paróquia, mas ele demonstra que o Concílio faz com que a paróquia não seja somente vista desse modo antigo, como sendo o território onde nós estamos. E é exatamente por isso, tanto o Concílio quanto o Código de Direito Canônico agora, quando ele vai dizer o que é uma paróquia, ele não diz a paróquia é o território onde moram as pessoas. Ele diz a paróquia é uma comunidade de fiéis entregue ao pastoreio de um pároco como pastor próprio. Diz como pastor próprio, porque o pastor próprio mesmo é o bispo, mas como um pastor próprio. Quer dizer, quem está fazendo as vezes do bispo ali naquele lugar é o pároco. Aí eu faço um parênteses. Curiosamente, a palavra pároco não vem da mesma origem da palavra paróquia.
embora o termo seja bem parecido, né? A impressão que dá é essa, né? Então, pároco é aquele que está na paróquia. A paróquia é aquela que é do pároco, não é? A paróquia vem desse desenvolvimento que eu disse a vocês. Pároco vem de uma outra palavra que significa outra coisa. Pároco, que significa do grego também, mas que significava aquela pessoa que levava o alimento para a tropa, numa caravana, por exemplo, levava um carrinho com alimento e distribuía o alimento para os outros. É uma palavra que está muito mais ligada à palavra pastor. Pastor, aquele que leva o rebanho para comer. E que marca o que é a função de um pároco. Trazer os bens, o alimento para o povo que faz parte da paróquia. Então o nome dele não vem da paróquia, o nome dele vem desta figura de quem tem a obrigação de trazer a comida espiritual, o pão, a palavra. Então e por isso pároco significa isso. Infelizmente, estão refletindo muito sobre paróquia, estão esquecendo de refletir sobre pároco. Isso aqui eu acho que é uma falha nesse estudo atual. Mas é isso, essa é a função de um pároco. Então, se você dissesse assim, o fulano de tal lá é um ótimo pároco. Ele faz tanta coisa, ele faz festa, ele canta, ele faz isso, ele constrói não sei o quê, faz um monte de coisa. E missa? A missa, de vez em quando, ele celebra algum. Ele é o pároco? O povo tem a obrigação de ir na missa, não tem? Como é que vai na missa e não tem quem celebra a missa? Tem alguém falhando com a obrigação. Mas ele gosta de falar da palavra de Deus? Não, ele fala de outras coisas. Ele fala de política, é bom de política. Ele fala de filosofia, fala de matemática. Nossa, e da palavra de Deus? Na palavra de Deus, para que ele não leva muito jeito para falar disso. Acho que ele nem lê muito. E o povo de Deus tem a obrigação de se formar na fé, na instrução da palavra de Deus. E quem tem a obrigação de dar essa instrução não dá. Ser questionado. Então, é aquele que leva o alimento, os bens espirituais para a comunidade. Mas voltando aqui então na ideia nova do Concílio Vaticano II. A paróquia não é um território, ela é uma comunidade. Então, não é o território, são as pessoas. A paróquia são as pessoas. Mas e o território? Porque o senhor falou que a gente, então, se andar aqui, a gente sai da paróquia. O território funciona como o jeito de saber quais as pessoas que fazem parte da paróquia. Não é? É o melhor jeito, porque, olha, pode viver vida virtual no computador à vontade, mas todo mundo tem que pisar em algum lugar, né? Não é? Isso significa que quando eu digo que eu estou nesta paróquia, quando eu sou pároco daqui, significa que todo mundo que está dentro desse território aqui é meu paroquiano. Todo mundo tem um pároco. Mas ele nem veio na igreja. Ele não veio na igreja, mas ele mora aqui? Mora. Foi confiado ao seu cuidado. Não tem como você dizer que não é seu paroquiano. Né? Existe um vínculo. Eu fui colocado aqui para dar comida para essa pessoa. Se eu não dou, ele morre de fome. Mais ou menos essa ideia. O pároco, eu costumo dizer que o pároco é a dona de casa. Ele não pode sair muito de casa, tem que estar sempre ali, porque numa dessas o filho fica doente, porque o marido chega do trabalho, tem que cuidar de alguma coisa, mesmo que a mulher trabalhe fora, mas quando chega em casa tem que cuidar da casa, né? Senão a casa fica sem cuidado. Então, mais ou menos isso, a figura do pároco. Então, o território é a maneira de garantir que todo mundo está assistido dentro da igreja. Não tem ninguém sem paróquia. Não tem ninguém sem pastor. Antigamente isso era muito rígido. Então, quer dizer, você está aos cuidados desse pároco, você não pode sair longe, você não pode fazer nada fora, você está fora. Não, hoje se afrouxou um pouco essa ideia, dizendo que o que é o mais importante não é o lugar onde mora. O mais importante é que, morando aqui, independentemente de ir para outro lugar, ela tem um pároco aqui. Tem alguém que está servindo. E não só dos batizados. Também os outros, de uma certa maneira, todos que estão dentro desse território estão confiados a esse cuidado do pároco, né? Até o nosso reitor, saudoso Monsenhor Antônio, né? Foi reitor seu também, né? Ele
passava no Alto da Ponte, ele foi pároco lá no Alto da Ponte, no começo, quando o Alto da Ponte praticamente era metade do território de São José dos Campos, uma paróquia só, né? Então a gente passava com a gente lá e brincava, eu já mandei tudo isso aqui, ó. Ninguém obedecia, mas eu mandava. Essa era a marca dele, né, fazer essas gracinhas. De fato, dentro de todo aquele território lá, a referência era ele. Então, pároco não é pouca bobeira não, né? É bastante. É uma função dele bastante séria. O que faz a gente pensar que tem que rezar pelo pároco, que tem que ajudar o pároco, para o tamanho da carga que ele carrega, da responsabilidade que ele carrega. Existe outra possibilidade de paróquia que não seja o território. Então, hoje, existe muita liberdade de se formar paróquia que não seja marcada pelo território. Por exemplo, vamos dizer que nós estamos numa faculdade, numa universidade. Cada aluno aqui mora num lugar da cidade, alguns moram fora, mas passam a maior parte do tempo aqui, na universidade. O bispo poderia formar uma paróquia universitária. Então, todo mundo que é universitário pode se dirigir a ele, porque ele é pároco deles, independentemente de ter a paróquia aonde ele mora também. Ele fica em duas paróquias. Então é possível. Ou então vamos dizer que aqui nós somos um grupo grande de pessoas que nós somos japoneses. Japoneses mesmo. Somos japoneses, nossa cultura japonesa e tal. Então em São José dos Campos. Mas o bispo vê esse monte de gente japonesa aqui, olha, eles têm um outro elemento que forma uma comunidade. Ele poderia trazer um padre japonês e falar japonês e dizer, olha, paróquia japonesa. Todos os japoneses podem vir se dirigir a esse padre aqui, ele vai celebrar em japonês, ele vai resolver todas as questões de todos os que são japoneses. E assim, haveria outras tantas possibilidades, outros estrangeiros que tivessem. Então, vocês vejam, o território continua sendo o melhor meio de delimitar a comunidade, mas não é o único meio e não é o mais importante. Então isso dá um pouquinho essa noção que nós mantemos hoje de paróquia, que é uma comunidade de fiéis que é confiada ao pastoreio de um pároco, que normalmente é estabelecida pelo território onde mora, mas que não impede, é o melhor meio de não deixar ninguém sem assistência, mas que poderia também ser feita através de outras maneiras de reunir as pessoas, outros aglutinadores, a gente diz, né? Então está aí, esta é a paróquia que procura ser um pouquinho mais aberta do que foi no passado, não se prendendo tanto ao território, ao jurídico, mas sendo também capaz de oferecer o seu trabalho, realizar a sua missão ali. Hoje existe essa ideia, a paróquia é comunidade de comunidades. Eu não sei, eu não acho que esta ideia funcione em todo lugar, comunidade de comunidades. Existem lugares onde essas comunidades se formaram, comunidades eclesiais de base. Nesses lugares onde você tem comunidade eclesial de base para todo lugar, são comunidades eclesiais verdadeiras. E elas se reúnem como um todo dentro de uma paróquia. Então a paróquia passa a ser a comunidade das comunidades. Mas existem outros lugares onde não existem essas. Existem as paróquias rurais, como quando eu estava no Alto da Ponte, ainda era uma paróquia com bastante, ainda é hoje, com bastante característica rural. Eu me sentia meio como um bispo lá, porque eu era pároco, tinha a igreja matriz lá, mas tinha 33 comunidades distantes, cada um com uma capela, com as suas festas, festa do padroeiro, tudo. Eu ia poucas vezes até em cada uma delas. Então dá a impressão que eu era um bispo ali numa diocese. Uma característica. Podia dizer que ali era uma comunidade de comunidades mesmo. Outras paróquias já não são assim. Outras paróquias já têm mais esta ligação mesmo com o lugar, com a igreja paroquial e tudo mais. O desafio é que a paróquia seja a igreja aonde ela está exercendo a sua missão. Então eu diria, e com isso já quero encerrar, eu diria, a ideia assim, teológica que a gente tem e deve continuar tendo da paróquia é: a paróquia é a domus ecclesiae. A paróquia é o lugar onde os cristãos se encontram para serem
cristãos juntos para ouvirem juntos a palavra, são as três coisas: a palavra, o pão, e para se exercitarem na caridade. Por isso o documento diz que a paróquia é a casa do pão, a casa da palavra primeiro, porque é pela palavra que se reúne a comunidade, é a casa do pão, porque é assim que eles se alimentam, e a casa da caridade, porque é ali que exercitam e dali que saem para exercer a caridade, que é o fruto dessa comunhão. Nada adiantaria a gente se reunir em comunhão para sair e viver em guerra. Então é isso que a gente realiza. Então, podemos dizer, minha conclusão é essa: não obstante algumas mudanças históricas, apesar de alguns grandes desafios que nós temos hoje, porque eu tenho que manter uma paróquia hoje aqui, mas o modo de viver das pessoas não é mais assim. Por isso eu posso ter uma paróquia rodeada por muitas casas, onde a maioria das pessoas não vem nesta igreja, porque a maioria das pessoas tem alguma ligação com outro lugar, e às vezes até com outro padre, que hoje a pessoa também escolhe padre, né? Vou na missa daquele lá, aquela missa que é legal, essa aqui não é legal, o povo vai para lá também. Então nós temos uma realidade assim desafiadora, porque esse lugar que reúne muita gente também tem seus problemas, porque depois de um tempo nem dá conta de oferecer tudo, né? Porque você imagina, só para falar desses centros que tem muita peregrinação, né? Por exemplo, a Canção Nova, não é uma paróquia, né? Mas vamos dizer que fosse. Eles nunca vão ter padre para atender a confissão de todo mundo lá, né? Nunca vão ter. Então, essa distribuição são desafios que a gente tem. Depois, um outro desafio, esse Domus Ecclesiae significa uma comunidade que de alguma maneira se conhece. De que adianta eu ter uma comunidade paroquial onde eu tenho ali milhares de pessoas que vêm na missa aqui, mas é impossível que a gente de verdade tenha relacionamento, seja comunidade. A única relação da gente é que a gente senta do lado do outro quando vem para a missa. É um problema, então não é o ideal, pura e simplesmente, paróquias que atraem muita gente, que as pessoas veem, ficam potentes, acham bonito e tudo, e vão para casa sem ter qualquer relacionamento com quem quer que seja que estivesse ali. Então, veja quantos desafios a gente tem para essa tal renovação de paróquia. Eu queria deixar para vocês algumas coisinhas assim para pensar, para refletir. Talvez uma boa pergunta como conclusão pessoal seria: eu tenho sido paróquia, eu tenho sido membro desta comunidade. E a outra coisa é a ideia Domus Ecclesiae. Lá no comecinho era a casa de uma pessoa emprestada que servia para que os moradores em torno desta casa formassem aquela igreja ali, né? Hoje é esta igreja aqui, que é o lugar que não pertence a ninguém, pertence a todos, né? Para que todos venham então ser igreja, que aprender a ser igreja e levar essa sua vida e missão para fora também, né? Então Deus nos abençoe na nossa reflexão sobre a nossa identidade de paróquia. Creio em Deus Pai,